apresentação muito clara, bastante robusta, sobre o recovery, que é, como eu falei inicialmente, um ensaio clínico que entusiasma as pessoas que têm a comunidade científica, mas também a comunidade global, sobretudo pelos resultados apresentados e o tamanho de efeito encontrado. Vamos debater agora algumas questões, certamente todos nós estamos ávidos para este debate, e eu começo fazendo alguns comentários gerais, para depois passar então a palavra ao Lucas Ambon, ao Tomás Fonseca e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, para que possamos dar voz aos nossos seguidores. Provocando então o debate, começo salientando os pontos positivos de tudo que foi até então apresentado. Na minha opinião, como alguém que estuda ensaio clínico randomizado, que tem experiência na condução de ensaios clínicos, eu tive a oportunidade de gerenciar um estudo com 23 centros no país, o estudo conduzido pelo professor Flávio Fux, a professora Sandra Fux aqui, em que desde o princípio do desenvolvimento do estudo, nós sempre reverberávamos a expressão simple question, simple trial. Talvez o ponto mais positivo do recovery é ser pragmático, absolutamente pragmático, controlado, e um estudo fatorial que testa todas as até então levantados potenciais tratamentos para essa doença que assola o mundo. Então, são pontos bastante positivos. Os resultados são também bastante provocativos, sobretudo o da hidroxicloroquina, demonstrando pragmaticamente a ausência de benefício, e agora a dexametasona, que em 4 horas levou à mudança do protocolo nacional de atendimento. Essa era uma pergunta que eu tinha para ti, mas não precisarei mais fazê-la. Então, depois dessa breve introdução, certamente temos bastante a debater, alguns questionamentos a respeito da metodologia, da experiência que vocês tiveram na condução. Antes de passar a palavra para os colegas, te pergunto, Guilherme, como foi a logística, como foi para vocês construir um protocolo desse tamanho em tão pouco tempo? Como foi o impacto disso na comunidade médica e assistencial na Inglaterra? E como em tão pouco tempo vocês tornaram esse estudo possível? Uhum. Muito obrigado pela pergunta, Renato. Eu tenho que dizer que eu juntei-me a este estudo já quando ele estava a decorrer. Eu trabalho de forma muito próxima com os investigadores noutros ensaios clínicos e juntei-me mais tarde, portanto não estive pessoalmente presente no desenho do estudo, mas estava próximo das pessoas que o fizeram. E, portanto, o que aconteceu é que estamos a falar de pessoas que conduzir ensaios clínicos é a sua vida do dia-a-dia. Portanto, estamos a falar de investigadores médicos, estaticistas, administradores, uma série de pessoas, analistas informáticos, técnicos informáticos, uma série de pessoas que já têm uma experiência muito grande em desenhar ensaios clínicos em várias situações e, portanto, para eles o que se tornou aparente era que, à medida que esta pandemia se estava a tornar bastante significativa no Reino Unido, colocou-se a pergunta: o que é que nós podemos fazer para ajudar? Havia alguns ensaios clínicos já a serem lançados, mas havia a percepção de que, através do conhecimento já desenvolvido, da experiência que o nosso grupo, aliás, os nossos grupos dentro do departamento já tinham na realização de ensaios clínicos de larga escala, ensaios clínicos pragmáticos, ensaios clínicos com a utilização de dados
recolhidos rotineiramente dos serviços de saúde, uma vasta experiência em trabalhar com o staff dos hospitais e os processos regulatórios de aprovação dos estudos. O que se fez foi juntar a expertise de várias pessoas muito motivadas com o seu conhecimento, ter um impacto na prática clínica no Reino Unido e a nível mundial. Portanto, e além disso, foi um pouco pegar nos exemplos desenvolvidos dentro do próprio departamento, em termos de pensar em ensaios clínicos em larga escala, pensar em ensaios clínicos simples, que seja muito simples, que seja muito fácil incluir os doentes. Portanto, eu penso que com os princípios e os conceitos certos em mente, e também, obviamente, um contexto nunca antes visto em termos de necessidade de saúde, necessidade pública de investigação, que fez com que os corpos governamentais e reguladores estivessem muito disponíveis para deixar de lado a burocracia e aprovar, fazer a revisão destes estudos de forma muito rápida. Renato, se trabalha em ensaios clínicos, sabes que muitas vezes o processo de submissão aos comitês de ética às entidades reguladoras demoram meses e meses. Neste caso, os nossos protocolos eram aprovados de um dia para o outro pelos corpos reguladores e pelos comitês de ética. E também uma coisa que ajuda bastante é a estrutura no Reino Unido, que é muito centralizada em termos de comissões de ética. E, portanto, havia toda uma estrutura, de certa forma, já montada e com a motivação certa para deixar de lado a burocracia e nos juntarmos todos com o mesmo objetivo. As coisas foram possíveis fazer de forma muito rápida e tiveram também uma recepção muito boa por parte dos médicos e outros profissionais de saúde nos hospitais por todo o Reino Unido, que de facto sentiram a importância que era contribuir para o desenvolvimento do nosso conhecimento sobre esta doença e sobre os estudos. Portanto, acho que a dificuldade foi tentar fazer tudo o mais rápido possível. Se é que posso dizer isso, porque a vontade e as barreiras caíram à medida que as coisas progrediam. Excelente, excelente. Tomás, gostaria de ouvir as tuas considerações e colocações para o Guilherme. Olá, Guilherme. Antes de mais, dar os parabéns à equipa toda pelo trabalho desenvolvido e a ti, em nome da equipa. É um trabalho que de facto mostra algumas coisas que os clínicos no campo iam tendo alguma noção, apesar de ainda ser tudo muito retrospectivo e avaliação durante a doença, é que de facto poderá haver um timing de introdução de corticoterapia nestes doentes para tratar a chamada fase hiperinflamatória. E portanto, claramente, termos estudos robustos e bem realizados que nos mostrem isso é importante e parabéns. Eu até ia começar assim mais com algumas questões ou algumas considerações ao mesmo tempo e depois poderás eventualmente também dar-nos a tua opinião e o resto das pessoas também para ajudarem à discussão. Quer dizer, nós percebemos que de facto que isto não é cura, não é? Mas se ajudarmos então de facto uma porcentagem considerável de doentes que estão em fase grave, não é? Com oxigenoterapia ou então até sob suporte ventilatório ou em ECMO, se conseguirmos ajudar com uma terapêutica que na prática o que nos vai dar é tempo, não é? Porque o que eu tenho ouvido muito os intensivistas falar e que se vai falando é que estes doentes precisam de tempo. Não é? Precisam de tempo para tratar a fase hiperinflamatória, para oxigenar bem os tecidos, para tratar a disfunção orgânica. E se a corticoterapia nos der esse tempo e nos ajudar até que estes doentes, como parece mostrar, além da redução da mortalidade, nos ajudar a que eles mais rapidamente possam sair do hospital e mais rapidamente possam ter um desmame ventilatório, isso é ótimo porque, além de tratarmos o doente, temos rapidamente disponível uma técnica para outro doente. E, portanto, também há esse benefício de termos uma terapêutica que tenha essa eficácia. Também já tem sido mostrado que, de facto, o benefício da corticoterapia ou terapêuticas imunomoduladoras não é numa primeira fase, não é na tal fase virémica, e é engraçado ver como este estudo mostra também um bocadinho dessa caracterização que foi sendo feita da fisiopatologia da doença, em que os doentes que mais benefício tiveram, não é?
na mortalidade parece ter os doentes com maior duração de sintomas, não é? Sobretudo com mais 7 dias de doença, do início de sintomas, e portanto isso talvez mostre que façam aqueles doentes que já estão a sair daquela fase precoce, vírica, virémica, e que estão entrados na fase da infecção pulmonar grave e na fase hiperinflamatória. E por aí até era, uma das questões era exatamente se havia algum racional no timing da randomização, ou seja, se os doentes eram randomizados quando entravam ou se havia alguma racionalização na altura em que eles começavam. E se isso era baseado ou simplesmente na data de entrada, ou se havia, porque também foram sendo descritos, não é? Alguns biomarcadores de doença, a ferritina alta, os dedímeros altos, o grau de linfopenia, o rácio de linfopenia e neutropenia, ou seja, se havia algum biomarcador, algum conjunto, alguma ferramenta que se utilizava para que estes doentes iniciassem randomização e fossem incluídos num dos braços, e neste caso na dexametasona. Pronto. Outra questão que queria salientar também, como um comentário mais, de facto, é que é a baixa dose da dexametasona, comparado com, por exemplo, com algumas das terapêuticas que fomos ouvindo em alguns protocolos off-label de alguns países em que iam falando até da própria metilprednisolona em doses altas, elevadas, não é? E a dexametasona, de facto, vem numa dose muito baixa, de 6 mg, sabemos que é o corticosteroide mais potente que existe, não é? E até com maior efeito antiedematoso, e provavelmente por aí também o benefício, e ele tem maior consistência, e o tempo de duração é maior, e por isso a dexametasona, de facto, pode ser o corticosteroide de eleição para isto. Mas a baixa dose também nos deixa aliviados, e queria ver se havia algum comentário também nessa parte, em relação ao facto de além de ser um fármaco muito conhecido, de manipulação fácil por todos os clínicos, nesta baixa dose provavelmente não houve tantas infecções, não é? Que é um dos grandes problemas da infecção Covid em segunda fase, é sobre a infecção bacteriana. E provavelmente nesta baixa dose, se calhar isso conseguiu ser ultrapassado, ou pelo menos debelado, ou não ser algo tão preocupante. E tentar compreender se houve outros efeitos assim importantes, nomeadamente os neuropsiquiátricos. Provavelmente nesta dose baixa também não foi algo de difícil de gestão. Depois mais à frente poderei falar sobre algo também que, por acaso, que é o que mais me intriga, ou melhor, não é o que mais me intriga, fico muito satisfeito com os doentes que sob oxigenoterapia ou sob ventilação invasiva claramente tiveram uma boa resposta. Nos doentes sem oxigênio, depois vou querer alguns comentários em relação ao facto de que se calhar pode ser uma amostra um bocadinho heterogênea, mas eu depois comentarei mais à frente isso, para também fazer alguns reparos ou algumas anotações sobre os doentes em que não houve benefício, para tentar compreendermos um bocado melhor isso. Okay. Muito obrigado, Tomás, pelos comentários e pelas questões. Começando pelo primeiro comentário de que esta não é uma cura. De facto, não é. É um efeito, um tamanho de efeito moderado, pequeno a moderado, 17%, poderá ser maior em alguns grupos de doentes, mas, como eu disse, quando falamos de uma doença com uma taxa de mortalidade tão grande e com um impacto tão grande nos sistemas de saúde, tudo aquilo que conseguirmos contribuir é importante. E se olharmos, portanto, no nosso departamento não temos tanta experiência com contextos de medicina aguda, mas se olharmos para a evolução dos tratamentos e da mortalidade nas doenças crónicas ao longo das últimas décadas, o que vemos é que, por exemplo, doença coronária, arterial coronária, o que vemos é que pequenos incrementos com efeitos moderados de tratamentos, no seu conjunto conseguem providenciar um impacto muito grande em termos da mortalidade para muitos doentes. E o que estamos a tentar fazer é isto. Aliás, e era o que estávamos à espera. Não estávamos à espera de efeitos muito grandes. O que pensamos é, se conseguimos testar vários fármacos e cada um baixar por um quinto, um oitavo, o que seja, num grande número de doentes, isso poderá ter um grande efeito. Portanto, sim, não é a cura, mas achamos que poderá ser um primeiro passo. Em termos de timing, como eu falei em termos de inclusão, nós não tínhamos critérios de inclusão específicos para timing de inclusão no estudo. Temos para a segunda randomização, aliás, temos um critério, um tempo máximo em que os doentes podem ser incluídos na segunda randomização, mas os doentes podem ser randomizados para a primeira randomização e para o tocilizumab logo a seguir. Se o clínico, na sua opinião, sentir que este doente tem uma hiperatividade inflamatória grande que se justifique. Portanto, o que nós tentámos fazer foi, ao início,
Portanto, os colegas que desenharam o estudo nós não sabemos assim tanto sobre esta doença, vamos deixar as pessoas que estão no terreno utilizar o seu julgamento clínico para decidir, na sua opinião, quais são os doentes e qual o momento certo. De certeza, muitos doentes terão sido incluídos terão sido hospitalizados e randomizados mais tarde, à medida que o seu estado se deteriorava. Nós não tínhamos guidelines específicas quanto a isso, mas o que vimos de facto é que a maioria dos doentes eram randomizados a partir de 7 dias. E eu penso que será possível eu mostrar-vos um gráfico suplementar que está no nosso artigo, muito rapidamente, só para também relacionar com aquilo que falámos do benefício nos doentes que estavam randomizados há mais tempo. Penso que conseguem ver o gráfico, certo? Portanto, em linha com o que disseste, noutra análise sobre o que fizemos altamente estatisticamente significativa, mostrou-nos que, de facto, os doentes que tinham sido randomizados, randomizados mais de 7 dias depois do início dos sintomas, pareciam ser, de facto, aqueles em que havia um benefício e, portanto, há aqui, possivelmente, o nosso estudo não é desenhado para responder a esta pergunta, mas pode lançar as sementes para percebermos o que é que se está a passar e, de facto, é bom ver que se liga um bocadinho com a evidência, com as impressões do terreno de que os doentes têm uma primeira fase de expansão vírica com poucos sintomas e depois, mais tarde, quando acaba por haver esta reação inflamatória, é quando há mais sintomas e quando a doença fica mais grave. E, se calhar, é de facto aí que a dexametasona poderá ter, ou outras terapias imunomodulatórias poderão ter um maior benefício. Portanto, de facto, o que nós vimos acaba por se ligar bastante bem com aquilo que está a ser visto no terreno. Em termos de biomarcadores, para escolher doentes para o tratamento, nós não... Lá está, o objetivo é ser um ensaio pragmático, nós não queríamos limitar a inclusão dos doentes por necessidade de fazer um teste adicional, era ao critério dos clínicos, portanto nós sabemos que muitos deles tinham análise de ferritina, dos marcadores dos linfócitos e faziam as suas decisões baseadas nesses critérios, com base no seu raciocínio clínico, mas nós não o requisitávamos. Portanto, para decidirmos se os biomarcadores poderão ter um papel na escolha do doente que retira mais benefícios, será preciso fazer outro tipo de ensaio mais tarde. Temos biomarcadores para a inclusão para tocilizumab, portanto, proteína C reativa acima de 75 miligramas por litro e o saturação de oxigênio baixa, mas para a randomização principal não. Em termos do comentário da baixa dose, de facto, a baixa dose da dexametasona, esse foi também, de facto, um dos racionais, uma das ideias que teve na base da escolha deste tratamento e desta dose foi que a percepção de que provavelmente nos ensaios clínicos anteriores com corticoterapia na RDS, que muito do risco para os doentes tinha a ver com doses muito elevadas dos corticoides utilizados. E, portanto, aqui a ideia era utilizar uma dose mais baixa de um fármaco muito prático para os profissionais de saúde e pensamos que essa poderá ser uma das razões pelas quais nestes doentes, neste contexto, houve de facto um benefício tão grande, provavelmente por também limitarmos os potenciais riscos dos corticosteroides em alta dose. E é interessante também ver a forma como o contexto mundial, em termos de recomendações de tratamento, se encontrava antes dos resultados deste estudo. Portanto, falaste que há protocolos que recomendavam corticosteroides em alta dose. Por outro lado, havia protocolos que diziam corticosteroides não de todo, porque não há qualquer evidência prévia nos estudos anteriores na RDS. Muitos deles sabemos por serem estudos pequenos ou com designs que limitavam a capacidade de terem resultados mais conclusivos, mas havia uma variedade muito grande de interpretações e de opiniões relativamente àquilo que devia ser o tratamento nestes doentes. Portanto, se disséssemos dexametasona, poderíamos ser ou os heróis ou os vilões. E é interessante ver que este estudo vem acabar por tirar as dúvidas e mostra que, pelo menos neste tipo de doentes, poderá haver um benefício e mostra, na nossa opinião, o valor da medicina baseada na evidência e não baseada nas nossas opiniões ou ideias prévias. Em termos de risco de infecção, como eu disse, nós escolhemos, segundo o nosso protocolo, escolhemos efeitos adversos considerados graves, ou seja, que poderiam levar à morte, que põem em risco a vida, que prolongam a hospitalização, ou que necessitam de terapia significativa para prevenir algum destes tipos de eventos. Portanto,
Estes são os eventos que nós tivemos a recolher e que fossem considerados relacionados com o tratamento. E apesar destes dados não estarem disponíveis, posso-vos dizer que os eventos graves ou considerados severos nos doentes com dexametasona foram menos de 5 casos, que serão devidamente descritos na nossa publicação final, mas a nossa impressão é que, tendo em conta este benefício de mortalidade tão significativo, que este pequeno sinal, que dificilmente será estatisticamente significativo entre os grupos, mas este pequeno sinal de risco que não será poderá ser tido em conta pelos médicos, obviamente, no futuro, pelos clínicos, quando recomendam tratamento para os seus doentes, mas que não influenciará o benefício deste tratamento. E também fazer um comentário que, neste aspecto, o facto deste estudo ser aberto e não haver um placebo, portanto, os médicos sabem o que é que o doente está a receber, se houvesse algum viés, seria no sentido de maior tendência para reportar efeitos adversos por saberem que o doente estava a tomar dexametasona. Portanto, o facto de termos tão poucos eventos ainda nos deixa mais tranquilos relativamente à segurança do fármaco, mas, como disse, os resultados finais e com outros tipos de análises mais pormenorizadas em relação à infecção, causas de mortalidade, serão publicados posteriormente. Em relação aos doentes sem oxigênio, possivelmente será um grupo heterogéneo de doentes. Alguns com Covid suspeita que não se veio a confirmar, possivelmente doentes que tiveram, poderão ter sido incluídos com um teste de para SARS-CoV-2 positivo, mas que poderia não necessariamente ter doença Covid causada pelo SARS-CoV-2, por não, ou seja, pela liberdade de inclusão dos critérios, é possível que esse grupo seja um bocadinho mais heterogéneo. Por outro lado, também liga um bocadinho com o que falámos de que o benefício será, ou parece ser maior, nos doentes em que haja uma maior gravidade da doença, uma maior sobreativação sistémica inflamatória e que, portanto, nestes doentes não terá havido um menor benefício. Ou ausência de benefício, aliás. Muito obrigado, Guilherme. Muito claras as explicações. Por favor, só sim, fechar. Diminuir a apresentação. Antes de passar a palavra para o Lucas, que está em São Paulo, somente fazendo uma referência às perguntas dos espectadores. Fabiola Batista e Pedro Barata fizeram perguntas a respeito do momento de entrada da dose, também sobre as infecções secundárias, enfim, já propriamente respondidas por ti. Então, essas dúvidas também. Outra dúvida que era do Guilherme Barcelos, nosso host, coordenador da Choosing Wisely, da escolha da dexametasona, muito bem também apontada por ti. E uma pergunta não respondida ainda é se os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica e que precisassem de dexametasona, se eles entrariam no processo de randomização para esse medicamento. É uma pergunta muito importante. Portanto, os nossos critérios de inclusão, um dos quais inclui não haver uma doença ou uma condição clínica que, na opinião do médico, faça com que o tratamento seja ou não seja adequado ou seja já indicado. Portanto, quando nós randomizamos um doente é porque nós temos uma dúvida, temos uma questão. Não sabemos se o tratamento, a intervenção será benéfica ou não. É por isso que randomizamos, porque é a forma de desfazer a dúvida. Portanto, se nós já sabemos que o doente tem uma indicação para aquele tratamento, não o vamos randomizar para não receber esse tratamento, porque, na verdade, se ele acabasse no grupo que não recebe tratamento, ele ia acabar por recebê-lo na mesma e não íamos conseguir ter nenhuma resposta. Ou, por outro lado, o que não iríamos fazer de todo seria, num doente com doença pulmonar obstrutiva crónica que necessita do seu corticoide, randomizá-lo para o tratamento para não receber corticoide e parar a administração do corticoide, que eticamente não seria de todo responsável. Portanto, estes doentes, como eu disse, alguém que já esteja a receber um corticoide, doentes cujo protocolo hospitalar definia que para a Covid deveriam receber um macrólido, esses doentes não eram randomizados para esse respectivo grupo no estudo. Perfeito, Guilherme. Lucas.
Obrigado, Renato. Primeiro, eu vou parabenizar aí o Guilherme, em nome de toda a equipe aí que participou desse grande estudo. A gente, acho que o Renato tem muito mais conhecimento sobre isso para falar, mas estruturar um estudo dessa forma, conseguir fazer tudo isso nessa velocidade, com essa qualidade que a gente viu de informação, realmente é um trabalho hercúleo. E só antes de eu fazer uma pergunta, Guilherme, queria até ressaltar a Choosing Wisely mesmo aqui no Brasil, e acho que em muitos lugares do mundo está muito forte esse debate da fast science, né? No meio à pandemia, da velocidade com que as informações vão girando, não só no meio leigo, na imprensa, mas no próprio meio científico, no meio técnico. E acho que aqui vale até uma ponderação, porque se a gente considerar aí que a pandemia ganhou notoriedade assim no Ocidente, né, vamos colocar, mas ali para março, a gente está falando de um intervalo de 3, 4 meses para se obter o resultado de um ensaio clínico randomizado que tem a viabilidade de modificar de forma mais incisiva a prática. Então aqui até faria essa ponderação, né, que o ambiente é propício para um ensaio como esse, né, porque o número de desfechos realmente é grande, né, mesmo sem o cálculo amostral inicial, mas com um número de desfechos tão grande, fabuloso, e um ensaio, de novo, ressaltando aí as palavras do Renato, pragmático, nesse contexto também muito positivo, né, essa análise direta pela intenção de tratar. Então a gente pode até dizer que existe uma fast good science e uma fast bad science. E essa aqui é uma fast good science, né? Resultados obtidos aí realmente num prazo, acho que talvez a gente não tenha vivenciado isso na história médica dos ensaios clínicos randomizados de outra forma, e com um número de desfechos tão grandes para serem analisados nos braços do estudo, né? Então, só para corroborar uma hipótese que a gente tinha, que assim, é possível gerar evidência, é óbvio que a gente tem que ter a paciência dela, mas o cenário propicia desde que a gente tenha uma certa paciência para que os resultados aconteçam de forma adequada. Então, só ressaltar isso mesmo como um aspecto muito positivo diante de todo o cenário da pandemia que a gente tem, e de novo também o papel aí da informação e da tecnologia também ajudando isso, né, na coleta de dados e no Big Data ajudando também na análise, que acho que é uma tendência que isso vai ser adotada daqui em diante para todo o cenário de ensaios clínicos. Vou agora, Guilherme, por uma consideração que, na verdade, é muito no campo exploratório, né, bastante no campo das ideias. Um ensaio clínico desse, multicêntrico, com 176 hospitais, me levou às seguintes reflexões. Houve curiosidade do grupo, e por isso que eu digo que é uma pergunta exploratória, houve curiosidade do grupo de explorar a hipótese de alguma heterogeneidade nesses hospitais do ponto de vista de organização de serviço, ou até mesmo em algumas práticas que a gente sabe que são benéficas nos pacientes em ventilação mecânica, como o uso de ventilação protetora, ou eventualmente a disponibilidade, a viabilidade de executar prona em ambientes de terapia intensiva, e a gente sabe que não necessariamente, estou falando pela realidade brasileira, mas é possível que seja uma realidade de outros locais, você não tem necessariamente uma homogeneidade, principalmente nesse doente crítico, tanto do ponto de vista de organização de trabalho, disponibilidade de profissionais, recursos, e se por acaso o grupo pensou em explorar um pouco mais isso, uma vez que é uma questão que a gente sabe que já tem, né, informação precedente de impacto em mortalidade aí na SARA e nesses doentes ventilados, e como isso eventualmente poderia ser explorado a partir até da base de dados que vocês têm, se isso foi uma ideia que surgiu, ou se você tem alguma coisa para comentar a respeito disso. Muito obrigado pelos comentários. Em relação à primeira consideração da Fast Good Science, gostei muito do termo, e de facto é um pouco isso que nós tentamos fazer, que é juntar o melhor que temos e todo o conhecimento, toda a base científica que temos de como fazer as coisas de forma correta e com a motivação certa, e com toda a gente na mesma folha, conseguir fazer as coisas de forma muito rápida. E achamos também que
o recovery mostra um pouco como os ensaios clínicos podem ser daqui para a frente. Não temos que ter ensaios complicados para responder a perguntas simples. Temos que ter perguntas simples, importantes para os doentes, com impacto na sociedade, e desenhar o nosso ensaio em torno dessa pergunta. Tudo o resto é exploratório, é acessório, e demasiados ensaios ficam pelo caminho por terem protocolos muito complicados, muito exaustivos, que fazem com que os profissionais de saúde não tenham capacidade de incluir os doentes e os próprios doentes também não tenham interesse em submeter-se a procedimentos invasivos e a submeter-se a visitas muito complicadas. Portanto, pensamos que esta abordagem pragmática nos vai ajudar a fazer melhores ensaios clínicos para o futuro. E juntando também com a Big Data, ou seja, usar a Big Data da forma correta, usar os dados do mundo real não para fazer comparações observacionais, que são em si, confundidas por muitas coisas que não conseguimos medir, mas, pelo contrário, utilizar estes dados para informar os nossos ensaios clínicos, que sabemos que são a melhor forma de investigar os tratamentos. Em relação à heterogeneidade, não estão planeados análises em função das diferentes tratamentos de base que os doentes recebem, ou até em termos de diferentes hospitais em que eles possam ser tratados. Isso poderia ser, se estivéssemos a falar em pequenos números, 2 centros com, sei lá, 100 doentes, talvez a randomização, por serem poucos números, pudéssemos acabar com alguns desníveis ou alguns desequilíbrios em termos do que é que os doentes nos 2 grupos estão a receber. Quando falamos em hospitais em um número muito grande de hospitais, um número muito grande de doentes, a magia da randomização, da aleatorização, como nós chamamos, acaba por fazer com que essas diferenças se espalhem. Mesmo que haja diferenças nos protocolos locais, o número de doentes que vai ficar em posição, portanto, de pronamento, será relativamente semelhante nos 2 grupos. O número de doentes em cujos hospitais tinham capacidade de providenciar ECMO será relativamente semelhante nos 2 grupos e, portanto, não temos planeadas essas análises. Temos planeadas análises em termos de, portanto, mais granulares, mais detalhadas em termos de que tipo de ventilação mecânica os doentes receberam, por quanto tempo, portanto, necessidade de terapia de substituição renal. Esse tipo de análises estão planeadas, mas em termos de heterogeneidade entre os centros, não temos isso planeado e também, de facto, não era esse o objetivo do estudo, não era? O objetivo é o nosso outcome principal e depois tentar perceber que outras coisas podemos entender do efeito dos fármacos, tais como já falámos, se conseguimos reduzir o número de doentes que precisa de ventilação invasiva, mais terapêuticas ficam disponíveis para os outros. Mas, para responder à pergunta de forma muito direta, não temos planos para ver a heterogeneidade. Guilherme, muito bom. A mágica da randomização, quando for devidamente compreendida em larga escala, certamente Exato. vai limitar a propagação da fast bad science, como disse o Lucas. E a gente tem uma epidemia de useless science também, que talvez a pandemia em si vai nos provocar a revisitar esses conceitos. E cada vez mais o pragmatismo dos ensaios clínicos tem sido valorizado. Eu queria fazer algumas ponderações a ti a respeito de questões que ouvi em grupos de WhatsApp, né? Li em grupos de WhatsApp, ouvi em corredores, porque eventualmente uma evidência como essa, de um fármaco barato, enfim, traz questionamentos sobre o quão bom isso é, ou como disse o Luiz Correia, um dos nossos membros da Choosing Wisely Brasil, talvez co-coordenador com o Guilherme, bom demais para ser verdade, né? Então, muitos debates, alguns até mais acalorados, surgiram, e a respeito de alguns pontos que eu gostaria que fossem comentados por ti. O grande ponto forte do estudo, todo esse pragmatismo envolvido, muito bem explicado por ti, a mágica da randomização quando se tem Ns substanciais. Eu costumo dizer que todos os fatores aferidos se distribuem, mas também os não aferidos. Nas aulas de medicina baseada em evidência, eu costumo dizer que se nós investigarmos o número de proprietários de poodles, vai ser parecido nos 2 grupos, né? Então, a mágica da randomização faz isso.
alguns dados da questão do bom demais para ser verdade e, honestamente apresentado por ti, o tamanho de efeito é pequeno a moderado, se nós formos ver. E esse tamanho de efeito, ele é um tamanho de efeito relativamente esperado para uma situação dessas, quando a gente não está entregando a cura de uma doença, mas sim o controle dela. A análise primária nos dá uma redução de risco, uma redução relativa de risco de 17%. Não é nenhuma maravilha. É claro que quando a gente analisa os subgrupos, ele nos dá algumas pistas, como bem apontado pelo Tomás, de um grupo que talvez seja principalmente respondedor, que é nos cenários de hiperinflamação. E a gente vê, mesmo nesses grupos, a maior redução relativa de risco foi no grupo em ventilação mecânica, uma redução relativa de risco em torno de 30%. De novo, boa para o que a gente tem aí de acúmulo de evidências em outros cenários, né, em comparação ao acúmulo de outros cenários, mas não é um milagre, né? Então a gente tem que cuidar da interpretação da evidência tanto para um lado quanto para o outro. O NNT de 9, que aparece nesse grupo, ele é muito considerável, porque ele se traduz naquela foto global mostrada por ti, de uma redução significativa do número de mortos, de pessoas que voltam para suas famílias, né? Isso é muito bom, né? É uma intervenção que se demonstrou bastante importante nesse sentido, né? Algo bastante importante disso é, pelo pragmatismo e usar um desfecho absolutamente duro como mortalidade, todas as outras pequenas argumentações que possam vir a surgir, elas perdem força. O pragmatismo ele não está só no pragmatismo da entrega da intervenção, mas também da avaliação do desfecho, né? Um desfecho absolutamente incontestável. Mas a gente já vê que no grupo que recebia suplementação de oxigênio, a redução do risco relativo, de novo, ela também é pequena, né? É de baixa a moderada impacto. Mas um NNT em torno de 30, 33, o que num cenário de mortalidade alta, de novo, acaba tendo relevância clínica importante, né? Mas assim, eu acho que talvez o que eu gostaria mais de ouvir de ti, por ser um estudo aberto, né, o pragmatismo não há como ser diferente, já que a gente está nesse cenário, o que poderia influenciar o resultado em direção à dexametasona do que em relação ao controle. E isso eu gostaria de te perguntar, eu sei que está no pré-print, eu sei que vocês detalharão posteriormente, mas gostaria de saber, até porque esse tem sido um argumento que eu escutei pelos corredores, que é a possibilidade de co-intervenções. Como co-intervenções poderiam influenciar esse resultado? E quais seriam elas? Por exemplo, a randomização B. Houve maior frequência de pacientes recebendo plasma no grupo dexametasona do que controle? Houve mais pacientes recebendo um anticorpo monoclonal no grupo dexametasona do que no outro? Né? São questões que poderiam influenciar a mortalidade, ou seja, as co-intervenções em um estudo aberto talvez seja o que mais a gente precisa olhar com cuidado, o que mais a gente precisa esmiuçar e detalhar para, de novo, seguir pragmaticamente afirmando que essa diferença de mortalidade se deu pela dexametasona num grupo em relação ao outro. Eu gostaria de ouvir tuas considerações sobre isso. Obrigado pelos comentários. De facto, também ouvi o argumento de que isto é demasiado bom para ser verdade. Mas, de facto, o tamanho do efeito, como referiste de forma muito clara, o tamanho do efeito no grupo dos doentes em geral não é algo extraordinário. É algo extraordinário por ser a circunstância em que estamos, mas não seria algo extraordinário num ensaio clínico publicado em qualquer outro tipo de tratamento. O que é extraordinário, de facto, nos doentes com maior risco de um desfecho adverso, os doentes com ventilação invasiva, há uma redução, ainda assim moderada, mas que, por ser num grupo de tão alto risco, a redução absoluta
do risco, que se traduz no number needed to treat, o número necessário para tratar, é bastante significativa. E nós houve muita discussão sobre a apresentação ou não destes números, do número necessário para tratar, porque há várias considerações estatísticas em redor delas, nomeadamente o facto de que poderão não ser traduzíveis para outros contextos, porque, portanto, podem não ser traduzíveis para outros países ou para outros tipos de doentes que são admitidos noutros países, porque dependem do risco basal dos doentes que estão a ser admitidos, mas dão-nos uma ideia, em geral, do impacto que este tratamento pode ter nos doentes, na redução na mortalidade dos doentes. Relativamente às perguntas dos tratamentos, portanto, de que forma é que o tratamento com a dexametasona pode ter sido influenciado por outros fatores? De facto, os doentes estão randomizados, portanto, os doentes randomizados para a corticoterapia ou para tratamento habitual são os mesmos doentes. E, portanto, a partir destes doentes são iguais em qualquer das formas. O facto de receberem dexametasona, e ligando com a pergunta relativamente à segunda randomização, na minha perspectiva seria até uma razão para haver menos doentes a prosseguirem para a segunda randomização, porque com o corticosteroide os níveis de proteína C reativa irão diminuir. Proteína C reativa é um critério de inclusão na nossa segunda randomização. E, portanto, se eu puder partilhar o meu ecrã mais uma vez para vos mostrar algo que está na nossa preprint também, que é o nosso diagrama consorte, ou seja, a progressão dos doentes, o que lhes aconteceu a partir do momento em que foram randomizados. Vou mostrar isto muito rapidamente, só para também ilustrar este ponto. Portanto, do total de doentes randomizados para estes dois tratamentos, aqueles que procederam para a segunda randomização foi até menor no grupo de doentes randomizado para a dexametasona do que do grupo de doentes randomizado para o tratamento habitual. Portanto, se há alguma coisa, este ainda estará a diminuir o efeito real. Portanto, o efeito que nós vimos ainda é menor do que o efeito real. Para além disso, outra coisa a considerar é que a nossa avaliação foi por intenção de tratar. Portanto, todos os doentes randomizados para a dexametasona foram analisados nesse grupo. Todos os randomizados para tratamento usual foram analisados nesse grupo e não consoante o facto de terem recebido ou não o tratamento que tinha sido alocado. Isso nós vimos, de facto, como eu tinha referido anteriormente, nem todos os doentes randomizados para dexametasona receberam este tratamento e nem todos os doentes randomizados para tratamento habitual, alguns deles receberam corticoterapia. Portanto, a diferença entre estes grupos real ainda é menor do que aquela que nós observamos, mas que a única forma de garantirmos que não há confundimento por outros fatores é manter, de facto, a análise por intenção de tratar. Em termos do plasma convalescente, portanto, o plasma convalescente, os primeiros doentes começaram a ser randomizados dia 3 de junho. Estes dados que apresentamos aqui são até dia 8 de junho, portanto, há uma minoria, eu não lhe consigo dizer quantos doentes, mas seriam talvez 30 doentes no estudo todo, no máximo. Aliás, talvez menos, 20 doentes talvez randomizados para plasma convalescente à data da análise destes estudos, destes dados. O que vos posso mostrar aqui nestas letrinhas pequeninas é que 14 doentes foram randomizados para... Aliás, 14 doentes, tenho aqui os dados, randomizados para plasma convalescente versus controle, 0,2% no grupo da dexametasona, portanto 5%, e 0,2% no grupo de cuidado habitual. Portanto, mesmo sendo um número muito pequeno, não há diferença absolutamente nenhuma em termos destes tratamentos. E outra coisa que vos posso mostrar é a diferença nos outros tratamentos do estudo, a diferença entre os dois grupos, e de facto, à parte da dexametasona, não há diferença absolutamente nenhuma, quanto muito houve mais doentes a receber tocilizumab no grupo de cuidados habituais. Portanto, não achamos que este seja um problema e, mais uma vez, a magia da randomização é que retira as nossas preconceções sobre o que é que o doente deverá receber. Portanto, estes grupos são absolutamente idênticos. Muito bom, Guilherme. Acho que isso esclarece muito a dúvida sobre potenciais co-intervenções e minimiza de forma muito significativa o impacto de não ser um estudo cegado. O controle para as co-intervenções e um desfecho duro como morte acaba minimizando a ausência do cegamento do médico na linha de frente, né?
nós avançamos na nossa hora prevista, porque está muito interessante esse discurso. E pergunto, Guilherme, se nós poderíamos encaminhar mais uma rodada para o Tomás e para o Lucas. Claro que sim. Então, vamos Terei muito gosto. Tomás, segunda rodada. Ok, muito bem. Então agora, se calhar, até me poderei focar um bocadinho, tal como eu disse, nesses doentes em que não houve benefício e até aparece até haver maior mortalidade, que são os doentes sem oxigênio. O Guilherme já disse que, de facto, poderia haver alguma heterogeneidade do grupo e eu tenho até algumas dúvidas ou até alguns comentários a fazer em relação a algumas coisas. Um é porque é que estes doentes estariam internados, não é? Provavelmente, não sei se mesmo na razão de internamento, sendo a necessidade de oxigênio uma das grandes razões para internar estes doentes, até alguns estariam internados por razões de saúde pública, ou então até por descompensação da doença crónica, e nós vemos nos dados que nos apresentaste que são doentes mais velhos, não é? Doentes com uma idade já 3 ou 4 anos mais velhos que os que tinham oxigênio e 10 anos mais velhos que os que estão em ventilação invasiva, e portanto, sendo doentes mais idosos, podem ter mais comorbidade, nomeadamente doença cardíaca e que contraindica, ou pelo menos que a doença cardíaca pode descompensar com corticoide, ou a diabetes pode descompensar com corticoide. Não sei se poderá ser por aí um bocadinho a explicação, ou seja, dentro desse grupo haver diferentes subgrupos que eventualmente valeriam a pena avaliar num segundo tempo. Porque eu também acho que, olhando para os dados, que estes doentes foram randomizados mais cedo, não é? Eles foram randomizados ao sexto dia de início de sintomas. E nós, ao vermos isso, o que é que estamos a ver? Estamos a ver que estes doentes ainda estão a entrar antes de entrarem na fase hiperinflamatória. Ou seja, pode haver doentes em que vão ter uma evolução muito banal, de infecção vírica banal, e se calhar esses doentes claramente não vão ter benefício em começar a corticoterapia sistémica. Mas não sei se nos consegues dizer que, ou se houve muitos doentes, que nesse grupo sem oxigênio na randomização, mais à frente necessitaram de oxigênio. Isto porquê? Porque claramente nós percebemos que em alguns doentes, claro que os dados que nos deste sobre os doentes em ventilação invasiva, há benefício. Mas se calhar, quando houver uma janela de oportunidade, um termo que é muito utilizado até nas doenças reumatológicas, e que utilizamos muito mais rapidamente quebrarmos esse ciclo de hiperinflamatório, até reconhecendo precocemente e não quando o doente já tem dano ou já tem muita inflamação, poderá haver benefício. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se calhar alguns destes doentes sem oxigênio evoluíram até a necessitar oxigênio mais para a frente, porque foram randomizados um bocado mais cedo, e até poderiam ser doentes que beneficiavam de iniciar a corticoterapia antes. Não é? Ou seja, poderá haver um subgrupo aqui de doentes que não necessitam de oxigênio naquela altura, que poderão beneficiar mais para a frente. Isso era uma das minhas comentários e dúvida que eventualmente poderemos depois também falar um bocadinho sobre isso. E claro, sendo randomizados mais cedo, também sabemos que ainda podem estar na tal fase virémica e que como os estudos tendo do SARA e até os estudos chineses iniciais em relação ao ARDS, ao Covid, que poderemos piorar aumentando virémias, porque eles estão a ser um bocadinho randomizados um bocadinho mais cedo. 6 dias foi a média que nos apresentaste. E pronto, isso é em relação a isso. E depois, só dar um comentário também em relação a uma das coisas que o Lucas disse, que falou da heterogeneidade do tratamento em cuidados intensivos, e mesmo nas enfermarias. Isto foge, se calhar, um bocadinho a este webinar, mas eu gostaria de ouvir a vossa opinião, até a vossa experiência nos diferentes sítios, sobre a hipocoagulação, nomeadamente até em critérios nos intensivos, porque também há aqui muita variabilidade e a hipocoagulação, não há assim dados dignos, mas se esta heterogeneidade de uns hipocoagulam de forma terapêutica os doentes intensivos, ou hipocoagulam só de forma profilática, portanto também poderá ter alguma diferença nos doentes. Claramente aqui não é só efeito, porque nós sabemos que isto é randomizado e, portanto, provavelmente os dados são iguais, mais ou menos iguais para todos os doentes. E por último, dizer ao Guilherme, perguntar se ele nos sabe dizer alguma coisa sobre o braço do tocilizumab. Obrigado pelas perguntas, Tomás. Ora bem, este grupo, acho que temos aqui de facto duas coisas como referiste. O grupo que não necessitava de oxigênio à partida é um grupo heterogéneo, portanto, possivelmente são doentes que podem ter sido internados por uma descompensação da sua doença de base, em que não é tanto a Covid que está a causar
o seu quadro e, portanto, há menos possibilidade de tirar um benefício deste tratamento e, portanto, doentes que necessitarão da compensação da sua doença e não tanto de um ajuste de terapia para a Covid em si. Além disso, esta coisa que estamos a começar a perceber mais sobre esta fase virémica e depois a fase inflamatória, e estes doentes, talvez, pelo facto de estarem ainda numa fase mais virémica, a corticoterapia pode ser até prejudicial por limitar a resposta imunológica ao vírus. Portanto, eu penso que, de facto, este grupo de doentes não terá benefício e que haverá certamente, o nosso estudo, mais uma vez, não foi desenhado para responder esta pergunta, mas haverá certamente espaço para tentar perceber quais destes doentes vão progredir para necessitar de suporte respiratório ou ventilatório invasivo. Nós temos dados sobre isso, que ainda estamos a avaliar, portanto, ainda não estão disponíveis nos dados preliminares, mas vamos ter dados mais granulares sobre a necessidade de oxigenoterapia, necessidade de diferentes tipos de ventilação, e que serão apresentados mais tarde. Não temos... a nossa coleção de dados inicial, como eu disse, é muito limitada. Portanto, a nossa capacidade para identificar identificar através da nossa base de dados os grupos doentes que progridem para necessitar de suporte ventilatório ou respiratório mais complexo é limitada. Temos alguns dados clínicos, mas não temos biomarcadores e, portanto, será difícil da nossa parte respondermos a isso. Mas teremos certamente dados mais pormenorizados sobre o tipo de... Portanto, como é que estes doentes evoluíram, não é? Eles entram sem necessidade de oxigênio. Será que vão precisar dele mais tarde? Quanto mais tarde? Eventualmente na sequência dos resultados deste estudo poderá ser pensado, não é o nosso objetivo, mas tentar definir melhor os grupos que poderão, sem oxigênio, grupos que poderão necessitar de suporte. De facto, eram doentes com mais comorbilidades, como falaste. Temos uma menor... eu estou a olhar para... Posso mostrar-vos muito rapidamente. A tabela 1 do nosso preprint, em que temos aqui a coluna de doentes que não receberam oxigênio. Como já tínhamos falado, são doentes mais velhos, doentes com... A prevalência de diabetes até acaba por ser semelhante ou menor, portanto, se calhar nem será tanto por aí, mas com mais doença coronária, aliás, mais doença cardíaca, mais frequência de doença respiratória crónica e uma menor prevalência de teste positivo para a Covid. Portanto, poderá haver aqui alguma contaminação de doentes, portanto, teste positivo para o SARS-CoV-2. Portanto, alguma contaminação de doentes nos quais... E nós víamos isso à medida que os doentes estavam a ser incluídos, porque o meu trabalho, parte do meu trabalho é lidar com as perguntas dos colegas no local e muitos deles ligavam-nos a dizer: nós não temos a certeza se este doente tem uma infecção viral, por acaso, respiratória, ou se tem Covid, de facto, não sabemos. E a nossa resposta era sempre: usem o vosso raciocínio clínico. O protocolo foi feito para vos dar o poder de decisão com todos os critérios, com toda a informação que vocês têm. Portanto, a escolha será sempre vossa. Se este doente, daqui a uns meses, entrasse no hospital e vocês... Qual seria a vossa decisão? Iriam prescrever um corticoide ou não? Ou achariam que este doente precisaria de tratamento adicional para uma potencial Covid? Se acham que sim, vão em frente e randomizem. Se acham que não, não randomizem, mas lá está, é possível que tenha havido alguma contaminação com doentes que podiam não ter, pelo menos, que a Covid não estivesse a contribuir para o seu quadro clínico de forma tão exuberante. Em termos de porque é que eles foram hospitalizados, nós não temos esses dados. A nossa colheita de dados era muito mínima, não temos razão para hospitalização e, a partir daí, assumimos que os doentes estão hospitalizados por causa do Covid. E as nossas recomendações foram sempre no sentido de que, se o doente está hospitalizado e, por acaso, tem uma zaragatua positiva para SARS-CoV-2, se acham que isto não está a contribuir para o quadro clínico dele, então não incluam este doente, porque não parece ter doença Covid. Mas são muitos doentes, são muitos centros e as práticas poderão ter variado um bocadinho. Em relação ao tocilizumab, estamos muito entusiasmados por olhar para esses dados. Como vos disse, nós não temos acesso aos dados, portanto, com a alocação do que é que os doentes receberam. Os dados abertos estão a ser revistos pelo nosso Comitê de Monitorização de Dados e a recomendação que eles nos têm feito é para continuar
o estudo. Portanto, não há, na perspectiva deles, ainda um sinal conclusivo relativamente ao tocilizumab. E se nós aplicarmos os mesmos princípios que nos levaram a parar o recrutamento para a dexametasona, ou seja, assumir um risco basal de 20%, uma redução de risco de cerca de 1/5, sabemos que temos um poder de 90% a um nível de significância de 0,01, se incluímos 2.000 doentes. Portanto, nós achamos que estas são assunções razoáveis e o nosso objetivo é continuar a recrutar até lá, ou até termos indicações em contrário por parte do nosso Comitê de Monitorização de Dados. Relativamente à anticoagulação, vou deixar os restantes colegas comentarem relativamente à sua prática. Guilherme, acho que... Vou fechar o slide. Não, o protocolo ele está publicado, ele é muito detalhado, o protocolo geral do Recovery, e esses critérios pré-definidos de interrupção do estudo, me corrija se eu estiver errado, antes de eu passar a palavra para o Lucas, mas isso me mostra, pelo menos me leva a inferir que os outros tratamentos não atingiram essa margem de redução de risco a ponto de serem precocemente interrompidos. É isso? Vou clarificar. Os investigadores, portanto, o comitê organizador do estudo, não tem acesso aos dados abertos. Eu digo o comitê de segurança. O comitê de segurança é independente e os critérios estão também publicados. Os critérios que eles têm, que foram definidos antes do estudo começar para parar, ou para recomendar que os investigadores olhem para os resultados, são haver evidência muito concreta de um benefício na mortalidade ou de um risco, portanto, de um aumento do risco de mortalidade, portanto, num grau que impacte a prática clínica e com uma certeza, com um intervalo de confiança curto ou estreito o suficiente que não coloque qualquer dúvida sobre o que é que poderia acontecer se tivesse continuado o recrutamento. Acabou por ser isso que aconteceu. A hidroxicloroquina foi parada pelo Comitê de Monitorização de Dados porque o intervalo de confiança mostrava que nós não sabemos se não há efeito ou se há aumento de risco, mas claramente não há benefício. Não achamos que seja ético continuar a randomizar doentes para a hidroxicloroquina. Os dados, estes critérios que eu vos falei, em termos das nossas previsões, daquilo que achamos que seja um número, são por parte do comitê organizador do estudo, que pode também decidir parar o estudo quando acha que, à partida, já poderemos ter números suficientes, ou, portanto, já chegamos ao nosso tamanho amostral desejado para encontrar um benefício. E, portanto, ao chegar a esse ponto, podemos decidir, nós não sabemos os resultados até lá, e o Comitê de Monitorização de Dados não tem o mesmo critério que nós, que o comitê organizador do estudo. Chegado a esse ponto, os resultados podem ser demonstrados e das duas uma, ou encontramos um efeito positivo, como aconteceu com a dexametasona, ou então o efeito é menor ou não há efeito de todo e poderemos ter um resultado que não é conclusivo, mas só para deixar claro que nós não sabemos o que é que está a acontecer. Portanto, os organizadores do estudo não sabem o que está a acontecer nos braços, só o comitê independente de monitorização dos dados. Isso está bastante claro na descrição do protocolo, mas o que eu quis dizer é que há sim uma pista de que os outros tratamentos não atingiram essa diferença significativa ao ponto de serem precocemente interrompidos. Sim, exatamente. Sim. Não há. Se houvesse, nós temos uma pista de que talvez esses outros tratamentos não tenham a mesma relevância que a dexametasona. Não sabemos, na verdade não sabemos porque temos que pensar que a dexametasona foi, o recrutamento foi concluído quando tínhamos mais de 2.000 doentes recrutados para a dexametasona. O braço que está mais próximo disso é o braço do lopinavir, ritonavir, tem 1.500 doentes. Portanto, ainda falta muitos doentes até podemos chegar a mais ou menos ao mesmo nível. E para o tocilizumab, para a azitromicina e para o plasma convalescente, ainda faltam incluir muitos doentes. O nosso número de doentes, para quem nos vê, é como uma lupa. Nós estamos a tentar ver uma formiga, não é? E precisamos ter muitas formigas para as conseguirmos ver, porque senão não vamos conseguir.
acaba por ser um bocadinho assim que nós vemos as coisas. Para percebermos se há um sinal, temos que ter uma lupa forte o suficiente, temos que ter números suficientes de doentes para ver esse sinal. Lucas, muito obrigado. Renato, eu vou emendar um pouco aí até nessa ideia que você trouxe, né, de tudo leva a crer que os resultados das demais drogas ainda não são nem bons o suficientes ou ruins o suficientes para que houvesse uma interrupção precoce dos estudos. Eu vou usar esse pano de fundo para a questão aqui. A questão novamente, hoje eu acho que como é sexta-feira eu estou mais filosófico, que é o seguinte, talvez existam, eu vou ressaltar aqui a minha ideia só para ser ponderado, consequências não intencionais futuras desses ensaios pragmáticos como esse que a gente está vendo agora, no seguinte sentido, se a gente pegar o exemplo aqui da hidroxicloroquina e da dexametasona mesmo dentro do recovery, né? O que a gente já tinha de uma probabilidade a priori, talvez fosse já mais favorável à dexametasona do que à hidroxicloroquina. Né? Assim, o que a gente já tem de tanto dado observacional ou mesmo de ensaio clínico, colocaria a dexametasona numa probabilidade a priori já mais alta, ainda que não alta de fato, de um resultado positivo num ensaio clínico randomizado em relação, por exemplo, à hidroxicloroquina. Onde que eu quero chegar, que é essa pergunta filosófica? Essa viabilidade de se migrar para ensaios clínicos mais pragmáticos daqui em diante. Será que a gente pode ver, como consequência não intencional na comunidade científica, um bypass de etapas da gente se preocupar menos em obter dados observacionais ou aumentar essa probabilidade a priori antes de realmente conduzir um ensaio clínico randomizado? Não estou falando do contexto da pandemia, porque esse contexto é muito particular, né? Mas será que a gente está diante de uma potencial faca de dois gumes no mundo das publicações para a ciência futura? Eu coloco até essa pergunta não só para o Guilherme, mas acho que para a mesa mesmo, porque é uma coisa que eu fiquei refletindo. Será que vão começar a se pular etapas mais tradicionais fora do contexto da pandemia, dada a possibilidade de você fazer ensaios eventualmente grandes e velozes, com um potencial que induz aí um viés de publicação maior? O que será que a gente pode ver no futuro? Por isso que eu falei, é uma pergunta filosófica, aberta. Poderia ser feita com uma cerveja na mão, tá, Guilherme? Bom vinho português, quem sabe? Opa! Ou uma caipirinha. Ótimo! Não sei se Renato ou Tomás querem dizer alguma coisa. Eu tenho algumas ideias sobre isso. Posso começar, se calhar, eu. O que nós pensamos é que os ensaios clínicos são a melhor forma de entender os efeitos de qualquer intervenção médica. Tratamento, um teste diagnóstico, uma estratégia, qualquer coisa. Em termos de eficácia, em termos de segurança. Mas esses ensaios clínicos têm que ser baseados no conhecimento prévio. Conhecimento prévio que vem de estudos laboratoriais, de pequenos estudos mecanísticos com resultados intermediários de imagiologia, biomarcadores, etc. São estes. É preciso que este trabalho aconteça para que haja a fundação para que um tratamento ou uma intervenção seja estudada. E com o Recovery o Recovery não foi exceção. Portanto, os fármacos foram escolhidos através de uma probabilidade pré-teste da evidência disponível. A hidroxicloroquina, por exemplo, a evidência era muito menor do que para a dexametasona, a probabilidade para teste seria muito menor, mas havia, de facto, evidência de atividade in vitro contra o vírus. Portanto, havia um racional para testar este fármaco e, mais uma vez, era um fármaco muito bem conhecido, muito de baixo custo, de forma acessível, de forma muito, muito fácil. E, portanto, no Recovery também
foi necessário haver alguma probabilidade pré-teste. O que nós queremos dizer com ensaios pragmáticos e grandes é que, quando chegamos ao ponto de querer testar um tratamento, de facto, temos que nos focar em tentar acertar à primeira. Em vez de fazermos ensaios complicados em que, pelo caminho, tentamos responder a respostas mecanísticas sobre o porquê do medicamento funcionar ou não, a nossa ideia é, esses estudos acontecem antes, os estudos com endpoints, portanto, pensamos no desenvolvimento de um fármaco novo, há os ensaios de fase 1, os ensaios de fase 2, e depois passa-se então para o ensaio de fase 3, mas o ensaio de fase 3, portanto, o ensaio que mostra efeitos nos eventos, num grupo de doentes grande com a doença, o ensaio de fase 3 não serve para responder como é que a droga funciona. Para isso temos tudo o que aconteceu para trás. Nós, quando chegamos a essa fase, só queremos saber esta droga faz o que nós queremos, ou este fármaco faz o que nós queremos ou não faz. Não nos importa estar a medir se muda um biomarcador. Tem impacto na vida das pessoas ou não. E, portanto, nós pensamos que se cortarmos as gorduras em volta daquilo que importa, da nossa questão, da questão que muda a prática, conseguiremos fazer ensaios mais baratos, mais rápidos, mais eficazes e que, portanto, nos conseguem dar respostas, e por serem ensaios randomizados, nos dão respostas mais concretas. E depois, se acabarmos e esse ensaio não for conclusivo, o que temos que fazer a seguir é fazer outro ensaio clínico para responder a outra pergunta. Ou seja, em vez de tentarmos fazer com um mesmo ensaio, respondemos a muitas perguntas diferentes e chegarmos a um ponto em que não temos doentes suficientes e não respondemos a nenhuma delas, o que nós pensamos é fazer muitos ensaios clínicos, mas ensaios clínicos muito direcionados. Portanto, dessa forma, ter respostas mais concretas relativamente aos efeitos dos tratamentos. Se pensarmos na RDS, o número de ensaios clínicos que foram feitos, ensaios muito pequenos, a testar muitas pequenas coisas diferentes. Se fosse feito um ensaio clínico muito simples, muito concreto para responder uma pergunta, e respondesse essa pergunta de forma concreta, podíamos arrumar e passar para outra. E a verdade, o que acontece hoje em dia é que há ensaios clínicos que tentam fazer demasiado e não chegam sequer a dar nenhuma resposta e ficamos na mesma. Gastamos dinheiro, gastamos tempo, podemos ter colocado doentes em risco sem termos aprendido nada sobre isso. E, portanto, eu não acho que seja uma faca de dois gumes, sinceramente. Acho que é o caminho em frente para conseguirmos ter mais certeza relativamente às nossas intervenções na prática clínica. Eu concordo com o Guilherme. Eu me defino como um trialista. Sou muito entusiasmado com a metodologia e acredito que ela é a melhor forma de responder questões clínicas diretas. Mas os outros delineamentos, eles têm o seu papel, os estudos observacionais, a avaliação de riscos, de identificação de associações, para que passos posteriores possam ser dados até que o cenário experimental também respeite suas etapas, até que se chegue aos grandes trials pragmáticos. Mas eu acho que a pergunta do Lucas, talvez o Lucas pode me corrigir se eu estiver interpretando de forma equivocada, é que nós temos sim um acúmulo muito grande de ensaios clínicos inúteis. É o useless science. A gente vê grandes esforços para realizar pequenos ensaios clínicos que não respondem perguntas clinicamente relevantes. Há um grande número de trials com desfechos intermediários irrelevantes, de novo, uso a mesma palavra. E essa questão midiática da ciência, a questão de exigências de produções, de publicações que acabam, são potenciais fomentadores desse tipo de comportamento. Nós temos, por exemplo, vitamina D, inúmeros trials com ausência de benefício, e segue-se a replicação, mais estudos. Como o Guilherme falou, é hora de fechar essa caixa e partir para um novo campo de pesquisa. Aí sim, eu concordo plenamente que nós temos que revisitar os nossos conceitos como cientistas a respeito da aplicabilidade das evidências.
focar em evidências que respondam questões pragmáticas, né? E esse é um passo fundamental. Mas nós precisamos, sim, de outras fases para entender a probabilidade pré-teste. Cada vez mais a gente tem visto que a probabilidade pré-teste de um medicamento testado demonstrar benefícios que aumentem a probabilidade pós-teste, ou seja, que esse remédio realmente ganhe a prescrição médica, é algo muito mais relevante do que plausibilidade biológica. A plausibilidade biológica, ela é importante? É óbvio que ela é. A gente precisa, talvez, explicar, mas a gente precisa muito mais trabalhar hoje na demonstração de efeitos diretos que tenham relevância clínica do que ficar explicando mecanismos de ação. Isso é importante? Claro que sim, mas eu acho que a gente precisa concentrar maiores esforços nesses delineamentos, nesses tipos de ensaios clínicos que respondem perguntas de forma muito direta, perguntas simples respondidas de forma simples. E aí, indo um pouco mais além, como trialista, estudos observacionais não servem para demonstrar eficácia de medicamentos. E isso é um passo que a gente precisa dar. Esse é um paradigma que já foi derrubado há 30, 40 anos, mas que se segue ainda enraizado dentro da prática médica. Então, acho que é por aí. Filosoficamente, é uma pergunta muito interessante e eu acho que sim, ela precisa ser debatida e o momento é propício para provocar ou para aquecer ainda mais esse tipo de discussão. Só contar uma anedota sobre isso, Renato. No começo aí da pandemia, né, com a história da hidroxicloroquina, que no Brasil isso foi muito intenso, não sei em Portugal, mas né, houve um afã da comunidade médica em prescrever. E mesmo quando você tentar levantar assim, olha, mas existe uma incerteza, né? O dado aqui é muito indireto, existe até plausibilidade biológica, mas a gente não tem nenhuma outra informação. Não, porque a alternativa que nós temos, iremos prescrever e vai dar certo, a gente já conhece a segurança da droga de muitos anos. E foi interessantíssimo, assim que saiu a notícia do recovery, né? E em debate em grupo de WhatsApp com outros médicos, vários assim, não, mas espera aí, será que não tem limitações? O paradigma inverteu, né? Então, assim, na situação que eu tinha uma plausibilidade biológica, mas sem ensaio clínico, todo mundo ficou muito empolgado. Passam-se alguns meses, né? E aí eu tenho um ensaio clínico randomizado com muito mais substância e aí as pessoas se comportaram muito mais céticas em relação a esse resultado do que ao potencial resultado da hidroxicloroquina fora do ambiente de ensaio clínico randomizado. Né? Acho que é por isso que eu comentei um pouco disso, muito mais por esse efeito, até do ponto de vista, vou dizer assim, social, né? Como a ciência se traduz para a prática clínica de formas, às vezes, estranhas. Fenômeno da magnificação de certezas. Exatamente. Os confortos cognitivos e os desconfortos cognitivos modulando o pensamento das pessoas. Uhum. Nós muitas vezes, não é? Sobretudo nesta pandemia, que de repente entrou pela nossa porta e não tínhamos muito a oferecer com os doentes com evidência científica, nós começamos também a acreditar um bocadinho em alguns tratamentos que se calhar não tratavam o doente, tratavam também a ansiedade do médico, não é? E se calhar foi isso que aconteceu um bocadinho com a hidroxicloroquina. Eu claramente não vou entrar na praia dos ensaios clínicos com a vossa profundidade, apenas dizer que eu acho que no fim disto tudo, provavelmente nós vamos olhar para trás e vamos perceber que há fases de hiperentusiasmo, não é? Ou fases de ficarmos muito deprimidos com as coisas que iam aparecendo em termos de tratamentos e depois se replicavam nos nossos doentes. E se calhar no fim disto tudo é que vamos conseguir olhar para trás de uma forma crítica e compreender o que é que poderemos mudar, não só na prática clínica, mas também na investigação e na forma de fazer ensaios clínicos. Guilherme, mensagens finais?
Ia pegar um bocadinho nesta ideia de reflexão daquilo que o Covid, a pandemia da Covid de certa forma, o estudo do Recovery nos mostra também é o valor da colaboração entre todos. Falámos um bocadinho disso relativamente aos ensaios clínicos, fazer ensaios clínicos pequenos, porque precisamos de mostrar resultados, porque temos uma bolsa dependente disto. Se, em vez de tentarmos cada um tentar fazer uma coisa na sua quinta, como nós falamos muito em Portugal, cada um defende a sua quinta. Se, em vez de tentarmos fazer as coisas em pequeninos grupos para tentarmos sobressair aos outros, se nos juntarmos todos, conseguimos de facto ter uma coisa com impacto e que será melhor para todos e melhor para a comunidade em geral. E acho que o Recovery mostra um bocadinho o poder da colaboração entre um grande número de pessoas, não só um grande número de pessoas, mas pessoas de contextos muito diferentes. Ou seja, a equipa do Recovery tem médicos, certamente, tem muitos estaticistas, muitos analistas de dados, informáticos, enfermeiros, administradores que tiveram um papel fundamental para conseguirmos lançar o estudo e pô-lo a funcionar, pessoas extraordinárias e cuja colaboração é muitas vezes menosprezada na ciência. E, portanto, só através de juntar o melhor que todos temos e de nos juntarmos quantos mais possíveis é que conseguimos, de facto, levar as coisas a bom porto. E acho que é essa a reflexão final que fica deste estudo e que esperamos que traga um benefício para todos o mais possível a uma escala grande por todo o mundo. E obrigado mais uma vez pelo vosso interesse e pelo convite. Foi uma discussão muito interessante, muito enriquecedora e que espero que seja útil para todos aqueles que nos estão a seguir e que falam português. Guilherme, muitíssimo obrigado por tua disponibilidade, por essa apresentação tão clara e tão empática e simpática a todos nós aqui no Brasil e em Portugal, assistindo um debate de grande qualidade na língua portuguesa. Isso certamente é relevante. Muitíssimos parabéns por tudo que vocês vêm fazendo aí, por todos os esforços do grupo do Recovery. Transmita os nossos parabéns a todo o grupo, não só os líderes, mas também todos que estão na ponta fazendo o Recovery acontecer. É um trabalho de extrema relevância num momento muito delicado do nosso mundo, né? E gostaria já, de antemão, deixar o convite em aberto para que, à medida que os outros braços forem sendo publicados, nós possamos seguir essa divulgação dos resultados de vocês em debates científicos e fundamentados, para que a informação de qualidade chegue aos nossos colegas, à comunidade em geral. Então, desde já, lhe esperamos com novas notícias, esperamos ansiosamente a publicação dos trials da hidroxicloroquina e da dexametasona. E, mais uma vez, em nome da Choosing Wisely Brasil, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Academia de Medicina Brasileira de Medicina Hospitalar e Segurança e Qualidade, agradecemos imensamente a tua disponibilidade. Agradeço ao Lucas e ao Tomás por terem enriquecido essa discussão. E uma boa tarde a todos vocês, um bom fim de semana. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos que nos ouvem. Espero que tenhamos sido úteis a vocês. Uma conversa longa, 2 horas, mas espero que tenha sido muito proveitosa a atividade a todos. Muito obrigado e tchau. Boa sorte, bom trabalho por aí, Guilherme e colegas. Um abraço. Obrigado, um abraço.